Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sempre que Deus está no nosso coração, Ele se revela através do nosso comportamento. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tudo que existe dentro do nosso coração pode ser visto através do nosso comportamento. Então nós não somos aquilo que nós pensamos, nós somos aquilo que nós fazemos. E através dos nossos pensamentos, nós tomamos as decisões. E quando nós pensamos, o que nós levamos em conta? Tudo aquilo também que existe dentro do nosso coração. É a oportunidade que nós temos de praticar a nossa fé, de colocar todas as coisas que o Senhor nos ensina em ação. Mas nós temos que entender uma coisa, que certos tipos de comportamento, eles só podem acontecer se o Senhor estiver na nossa presença. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós louvamos, quando nós pensamos no Senhor e nós praticamos aquilo que Ele nos diz, nós obedecemos tudo aquilo que Ele coloca nos nossos pensamentos e no nosso coração, sem sentir medo, sem arrependimento, sem nada. A gente faz tendo a certeza que nós estamos servindo a Deus e não buscando os nossos próprios interesses. Então, dessa forma, os nossos sentimentos, eles começam a ficar alinhados com os sentimentos de Deus. Só que, quando nós não buscamos o Senhor, existe algo que naturalmente existe em nós, e ele é maligno. E tudo isso que existe em nós só leva em conta os nossos próprios interesses e as coisas que nós imaginamos. Mas ainda assim, existe um padrão. Por mais que as pessoas elas variem de acordo com a sua classe social, lugar que mora, e entre outras coisas, elas no final elas acabam reagindo sempre da mesma forma a esses tipos de sentimento. Quem nunca sentiu medo, insegurança, tristeza, inveja, ambição, a ansiedade? Então todas essas coisas elas são naturais, só que elas dizem coisas diferentes. Porém, quando nós vivemos longe de Deus, nós não temos sabedoria suficiente para interpretar esses sentimentos. Então, cada vez que nós sentimos algo assim, nós tentamos encontrar a razão desse sentimento e quase sempre cai no equívoco de querer culpar uma pessoa ou algum fato ou algo que nós acreditamos que, se fosse do nosso jeito, seria melhor ou seria diferente. Se a gente vai lá em Tiago 3, versículo 13 a 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante a obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Quem está dizendo isso? Tiago, um servo do Senhor. Então, o que ele está tentando nos ensinar? Ele faz a primeira pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Eu estou te perguntando, você se considera uma pessoa sábia? Sabedoria não é inteligência, sabedoria não é estudo. Eu posso ter feito 2 faculdades, eu posso ser formado em alguma coisa, posso ter um trabalho que me rende rios de dinheiro, e isso não quer dizer que eu seja uma pessoa sábia. Posso ser uma pessoa inteligente segundo os padrões do mundo.
Sabedoria é quando nós conhecemos a palavra de Deus e esse mundo espiritual e nós conseguimos tomar decisões as quais agradem ao Senhor, as quais os nossos sentimentos eles não são traídos. Então nós temos virtude na forma que nós decidimos e pensamos, porque nós não levamos em consideração a nós mesmos, mas as coisas que Deus ensina. Então, a pergunta é justamente essa: você é sábio? Você tem entendimento? Talvez seja a resposta sim, talvez seja não. Se você quiser aumentar a sua sabedoria e ganhar de brinde a sua fé, basta você ler a palavra de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos o mundo espiritual, mais sabedoria nós temos e mais a nossa fé ela aumenta. E ele está dizendo mais uma coisa: que o demonstre pelo seu bom procedimento. Então a sabedoria de Deus ela precisa refletir no meu comportamento, no meu procedimento, no meu agir. Não basta eu conhecer a palavra. Se eu não praticar a palavra, ela é morta por si mesma. Assim como a nossa fé também acontece exatamente a mesma coisa. Então, quando eu tenho sabedoria, eu tenho a necessidade de praticar as coisas que Deus ensina e elas podem ser vistas e reconhecidas no meu comportamento. E ele continua: mediante a obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Se eu te perguntasse, o que é humildade? Será que humildade é sinônimo de pobreza? Segundo a Bíblia, a humildade que Deus diz, porque ele dizia que Jesus era manso e humilde de coração. É quando eu faço algo, mas ao invés de dizer eu quem fiz, eu digo foi o Senhor quem o fez. Humildade é a gente tirar a glória de nós para colocar a glória em Deus. Humildade é a capacidade que nós temos de reconhecer Deus na nossa vida e sermos gratos. Ao invés de nós nos colocarmos como as pessoas, nós colocamos como as pessoas que Deus permitiu que o fizessem. Então ele está dizendo que o fruto da sabedoria é justamente isso. Nós vivemos a nossa vida para glorificar o Senhor. E isso só é possível através da sabedoria. No começo, quando eu escrevia ou quando eu fazia alguma coisa, eu dizia que aquelas coisas elas eram minhas. Hoje tudo que eu faço é de Deus. Esse devocional, ele é meu? Não, esse devocional ele é de Deus. Eu não consigo sentir que o devocional é meu. Por quê? Porque eu apenas empresto a minha voz para que o Espírito Santo possa se manifestar e entregar recado a diversas pessoas que têm orado, que têm buscado ao Senhor, que muitas vezes têm uma dúvida e alguma coisa e não entende aonde pode encontrar esse conhecimento. Porque ele não está nos livros que nós lemos, ele está na Bíblia e é revelado pelo Espírito Santo. E ele continua dizendo: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Então ele está falando assim, olha, se dentro de vocês existem alguns sentimentos, ou alguns pensamentos, ou alguns comportamentos, vocês estão negando a verdade. Ah, mas que comportamentos são esses? Ele cita 2, inveja amarga e ambição egoísta. Se eu te perguntasse, o que é inveja amarga? O que você me diria? Talvez se a gente pegasse um dicionário e olhasse o significado da palavra inveja, nós fôssemos encontrar talvez uma explicação bem básica, como se fosse a vontade de eu ter as coisas que o outro tem. Mas ia ser amarga no final? Eu não saberia te dizer e eu acabei indo pesquisar e acabei indo atrás. E também fui atrás do que seria essa ambição egoísta. Porque às vezes a Bíblia ela dá uma palavra que aparentemente nós entendemos o significado, mas por trás dela ele é muito mais amplo, porque a sabedoria ela leva em conta muito mais coisas, diferentes de nós, como nós tratamos as coisas. Então, nessa pesquisa que eu fiz, eu fui buscar o significado do que era a tal inveja amarga. E ele acabou me dizendo que era um tipo de inveja que ela era intensa e destrutiva. Então ela tinha diversas características que nós podemos reconhecê-la. E aqui eu faço um convite.
para você examinar a própria vida, para ver se você não identifica algum desses traços ou algum desses comportamentos, para que você possa entregar ao Senhor isso que está dentro de você. O primeiro deles, nós temos um ressentimento profundo. Então a inveja amarga, ela envolve um ressentimento profundo e duradouro em relação ao sucesso, às posses ou às qualidades de outras pessoas. Não é apenas um desejo pelo que o outro tem, mas uma amargura que deseja que o outro não tenha. Então eu não simplesmente tenho inveja das pessoas, mas eu também quero tirar aquilo que elas têm. Você já sentiu isso? Você viu alguém prosperando, você viu alguém tendo sucesso e aquilo dentro de você te causou um ódio? Porque você acha que aquela pessoa não merece aquilo e a vontade que você tinha era de tirar aquela coisa daquela pessoa. Então nisso, o que nasce através disso? Um desejo de eu prejudicar a outra pessoa. Então, além de eu querer possuir as coisas que o outro tem, eu desejo que algo de ruim também aconteça àquela pessoa. Não é apenas uma comparação, não é apenas um desejo, mas é a vontade de eu ver o outro sofrer, a vontade de eu ver o outro fracassar. Então talvez você tenha separado de alguém e essa pessoa arrumou outra pessoa. Como você se relaciona com isso? E aqui é um exemplo disso, que às vezes eu olho a outra pessoa e eu quero destruir a outra pessoa e eu quero o mal da outra pessoa. Então quando alguém me faz mal, eu acabo tendo esse tipo de desejo, esse tipo de coisa. Quando alguém pega a oportunidade que deveria ser minha, ou algo que eu quero, e vejo o outro tem, isso me provoca uma amargura. Então olha como esse é um sentimento que, ao meu ver, quando eu olho aquela velha vida que eu vivia, era algo que era normal e a gente acha que isso é nosso. Quem sente inveja amarga frequentemente se concentra em suas próprias percepções de injustiça e desvantagem, alimentando sentimentos de autopiedade e raiva contra os outros. Então eu fico me fazendo de coitado, eu fico me fazendo de vítima, eu fico tratando como se eu não merecesse as coisas que eu vivesse. É como se eu tivesse plantado e colhido o que eu plantei, mas não fosse justo isso. Não fosse justo, não era certo. Alguém tinha que ter me orientado, alguém tinha que ter mudado, alguém tinha que ter feito. E nisso, nós acabamos tendo um comportamento também que leva a ações que nós queremos prejudicar as outras pessoas, causar divisões entre as pessoas, fazendo fofoca, fazendo intriga, perseguindo a pessoa. Então eu começo a falar mal para todo mundo, começo a criar aquela narrativa, começa a tentar fazer coisas que vão atacar, começa a alfinetar nas redes sociais e dar indiretinha, isso e aquilo. Você acha que é certo esse tipo de comportamento? Você acha que esse é um comportamento que comprova que Jesus está dentro do teu coração? Você acha que você ficar alimentando esse tipo de raiva, de ódio, de ira contra as pessoas vai te levar para algum lugar? E no meio disso tudo, ainda nós temos o quê? A falta de gratidão, que é a capacidade de reconhecer qualquer coisa dentro da nossa vida. Então tudo eu comparo com a vida do outro e a minha vida é um lixo, porque eu não tenho as coisas que eu quero. Então, se a gente continua lendo a palavra de Deus, em relação tanto à ambição quanto à inveja, Deus ele vai dar mais um discernimento. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem dos céus. Então isso não vem de Deus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Então esse tipo de comportamento é o comportamento natural que nós temos. Com a ausência de Deus na nossa vida, essa vai ser a forma que nós vamos nos relacionar com as coisas. Quer um exemplo disso? Caim e Abel. Lá no comecinho da Bíblia. Um ofereceu uma oferta para Deus, né? Ofereceu algo para Deus. O outro ofereceu, um Deus aceitou, o outro não. O outro foi lá e falou, não, eu não acho. Eu acho que a minha oferta foi melhor e você vai morrer por causa disso. Pronto, você vai aprender. No final, não é isso que nós fazemos quando nós brigamos? Quando uma pessoa fala alguma coisa que nós não gostamos, nós levantamos aquele capeta dentro de nós e vamos atacar a pessoa? Não é esse o comportamento que nós temos? Então a palavra está nos ensinando que isso é demoníaco.
Então, se eu olhar algum traço disso na minha vida, eu preciso acender uma luz vermelha. E entendendo que isso não vem de Deus e não faz parte de Deus. E a segunda coisa que Deus também nos ensina é sobre a ambição egoísta. Então, o que será que é isso? Um é o teu desejo de possuir as coisas que o outro tem. A segunda faz o quê? A segunda faz eu ter as coisas a todo custo. Então, a primeira característica que eu tenho é o quê? É eu me motivar pelo meu próprio interesse. Então, eu sempre sou impulsionado por desejos de ganho pessoal, reconhecimento ou poder, e eu nunca levo em conta o bem-estar dos outros ou as consequências das minhas próprias ações. É aquilo que eu acho. Eu sou pobre, então eu tenho o direito de roubar porque pro outro tá sobrando demais. Ou eu tenho o direito de prejudicar alguém da empresa porque eu preciso crescer, eu preciso subindo, nem que seja na cabeça dos outros. Então, sempre que eu vou pensar em algo, eu nunca penso em Deus. Eu sempre penso em mim mesmo, penso nos meus sonhos, e isso é o que me motiva. Ao invés de eu pensar no que o Senhor vai pensar das coisas que eu faço, não. Eu penso no que os outros vão achar. Então, quando eu ostento alguma coisa, é esse tipo de motivação de interesse próprio. Por quê? Porque eu quero imaginar o que os outros vão achar. Vão achar que eu sou o cara, vão achar que eu sou melhor. Mas a questão toda é, você consegue demonstrar sabedoria no seu comportamento? Porque aquele que tem sabedoria transpira humildade. Por quê? Porque tudo que ele faz é para exaltar o Senhor. E aqueles que exaltam a si mesmos, e aí? Vai acabar sendo humilhado. Então nisso também acaba um sentimento de competição desleal. As pessoas com ambição egoísta, elas podem recorrer a meios desonestos ou prejudiciais para alcançar seus objetivos, incluindo mentir, enganar ou manipular os outros. Então olha como a mentira, ou quando uma pessoa ela me engana, ou quando ela tenta me manipular, é o demônio fazendo isso. E elas não se importam com isso. Por quê? Porque os fins justificam os meios. Para ela está tão cega querendo atingir o objetivo dela que pouco importa o que ela tiver que fazer. E a idolatria, ela também nasce dessa forma. Quando você quer muito ter uma coisa, você está disposto a ir num terreiro, você está disposto a negar o Senhor, você está disposto a achar que Jesus não é o suficiente para fazer o que você quer, para conseguir o que você quer. E nisso também nós deixamos de ter consideração pelas pessoas. Nós não levamos em conta os sentimentos, as necessidades, os direitos que elas têm. Então nós focamos exclusivamente no que nós queremos e forçamos as pessoas a fazer o que nós queremos, seja por chantagem, seja tentando colocar a pessoa dentro de uma situação onde ela possa se sentir mal. Porque a pessoa ela não importa com os outros, ela importa em satisfazer. Então, geralmente, a pessoa que é assim é uma pessoa que é interesseira. E quando ela recebe aquilo que ela quer, ela some. E através disso também nasce o sentimento de orgulho e de arrogância. Então, eu acho que eu sou mais importante do que eu realmente sou. E eu acho que eu mereço mais do que os outros merecem. Os outros merecem ter nada, eu mereço ter tudo. Eu mereço ser abençoado, o outro tem que ser destruído. Então, quando eu tenho esse tipo de sentimento onde eu quero fazer algum tipo de valor, também é errado. E nisso tudo que tem acontecido, o que acaba acontecendo? Cria-se conflito e cria-se divisões. Então, normalmente, quem pensa desse jeito sempre vai acabar criando conflito, sempre vai ter rivalidade, sempre vai ter inveja também no meio disso tudo. Então, eu quero derrubar outra pessoa, eu quero prejudicar outra pessoa. Você acha que tudo isso que eu estou falando é uma coisa que você nunca sentiu, nunca pensou, não fez? Às vezes nós estamos assistindo um filme que é de mocinho, de ladrão, de bandido, porque sempre tem o mal e o bem em um filme. E às vezes fica torcendo pro errado, pro outro se lascar, pro outro se prejudicar. Você entendeu? Então nós não temos mais respeito pelos princípios das coisas. Nós ignoramos os princípios éticos, os princípios morais. Então nós colocamos o desejo nosso acima de qualquer coisa, se é certo, se é justo, se é bom, se é ruim. Se a gente continua lendo, olha o que a palavra fala. Pois onde há inveja e ambição egoísta, ali há confusão e toda espécie de males. E é um retrato da nossa vida, é um retrato do mal, é um retrato dos nossos relacionamentos. Você imagina colocar duas pessoas dessa dentro da mesma casa?
Por que quando tem uma separação também ocorre muitas vezes briga? Porque são interesses de dois. Enquanto Jesus nos ensina, olha, se for o caso, fique com o prejuízo, que eu vou restituir 10 vezes mais tudo que você perdeu. O outro não, o outro é miserável. Ele quer tirar do outro, que senão vai gastar com aquela desgraçada, porque senão vai fazer, já começa. Deixa de viver a própria vida e pegar a graça e a bênção de Deus para querer colocar o que cada um ou não e exercitar o próprio mal que está em nós. Então Tiago está dizendo, olha, começa a prestar atenção nos teus comportamentos, nos teus sentimentos, porque isso não vem de Deus. Isso é o demônio atuando na tua vida. Você acha que Jesus passava expulsando demônios no meio do povo porque não existia demônio? Ou só tinha naquela época? Você acha que hoje não tem mais? Hoje todo mundo é bonzinho, é belezinha, né? Se a gente vai lá em Tiago 3, versículo 10, 11, 27 e 18, a palavra do Senhor, ela diz assim: da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Então, Tiago ele está fazendo uma constatação. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Então, se dentro do meu comportamento eu fico oscilando entre fazer o que Deus me ensina e fazer o que eu acho, entre em amar e sentir ódio, entre em ter inveja e ter ambição, em prejudicar os outros e querer ajudar as pessoas que eu amo, o que eu gosto. Então, essa oscilação entre o bem e o mal, ele faz uma pergunta. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Será que é possível a mesma fonte de água, ela sair água salgada e água doce? Não é. Só que tem um ponto. Se está tendo esse comportamento demoníaco no meio do bom comportamento, é sinal que o bom comportamento é mentira. Ele é uma enganação. E é isso que ele está dizendo em cima. Não neguem a verdade. Se algum desses traços que eu disse a você está acontecendo na tua vida, você deveria se arrepender. Você deveria começar a pensar a razão, você deveria começar a praticar o que o Senhor ensina, que é o perdão, que é o arrependimento. Porque se você carrega dentro de você esse sentimento, você está carregando o demônio. Porque através das nossas palavras não tem como sair bênção e maldição. Não tem como a mesma fonte jorrar as duas águas. E aí ele dá um discernimento sobre a sabedoria. Se eu começar a ler a Bíblia, se eu começar a buscar a Deus, o que vai acontecer na minha vida? Eu vou adquirir sabedoria. E a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Então eu vou me compadecer das pessoas, eu vou conseguir praticar a bondade, eu não vou pensar mal dos outros, eu não vou pensar no que os outros vão pensar, eu não vou pensar que eu preciso fazer algo porque é Deus quem vai fazer ou algo por mim. Então, tudo isso acaba se refletindo que eu me torno uma pessoa mais amigável, uma pessoa mais pacífica. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela aparência e é livre de fingimento. Então ela me ensina a me compadecer das pessoas, a sentir o que elas sentem, a me colocar no lugar dessas pessoas. E olha para você ver, eu começo a plantar coisas que a minha colheita vai ser diferente. Antes eu colhia coisas que era o diabo que tinha plantado. Hoje eu colho aquilo que Deus colocou na minha vida. Produzo uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela aparência. Isso nós descobrimos lá em Samuel, quando ele foi escolher Davi, que ele disse para Samuel, olha, o homem escolhe pela aparência, eu escolho pelo coração. Então isso começa a modificar o nosso coração. Então se alguém te julgou pelo que você é, pelo que você fez, ou por qualquer outro tipo de coisa, essa pessoa ela não está tomada pelo Senhor, porque não é assim que o Espírito Santo nos capacita.
e é livre de fingimento. Eu não preciso ficar fazendo para agradar os outros. Eu não preciso ficar ali bajulando, eu não preciso ficar ali mamando a pessoa, não preciso ficar ali, porque não sei o que, recebendo elogio, nem nada. A verdade é a verdade. Eu sei o que é a verdade. Eu não preciso fazer que os outros acreditem na mentira que está na minha vida, porque eu sei o que é o certo, eu sei o que é o errado. Então nós temos que começar a entender tudo isso, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Então hoje, quando eu tenho que aconselhar alguém, eu sempre faço segundo a palavra de Deus, e o que eu espero de resultado é a pacificação da vida dessa pessoa. Então aquele que chorava, aquele que era atribulado, aquele que sentia diversas coisas ruins, ele acaba não sentindo mais essas coisas. E olha que o próprio ato da bondade que eu posso fazer, graças a Deus, é a colheita daquilo lá atrás que eu plantei. Então a gente começa a olhar que o mal parou de fazer parte da nossa vida quando nós conseguimos fazer bem às pessoas, quando nós conseguimos ajudar as pessoas sem interesse, sem desejo próprio, sem nada, sem querer invejar, sem nada. É o perdão pelo próprio perdão, é o Deus sendo o próprio Deus. Então, a gente percebe que quando Deus está dentro do nosso coração, Deus também está dentro das nossas palavras, Ele está no nosso comportamento, no nosso procedimento e em tudo na nossa vida. Então, se você quiser saber se Deus está com você, é só você analisar todas essas coisas que eu disse. Se você quiser saber se Deus está com seus amigos, ou com o seu chefe, ou com as pessoas que você trabalha, é só também observar. E é engraçado que o mal, ele começa a tomar os espaços que ele tem. Porque se eu acho que é natural alguma coisa, aquele comportamento começa a ficar menos restritivo. Um exemplo disso, vamos imaginar que a pessoa é uma garota de programa e ela trabalha dentro de um bordel. Então dentro daquele lugar é normal ela se afirmar, olha, eu sou uma garota de programa, eu faço esse tipo de coisa, custa X, custa Y. Mas de repente se ela estivesse dentro de uma igreja ou dentro de algum lugar, ela iria se revelar dessa forma? Então, quando nós temos um ambiente que nos incentiva a ser quem nós somos, a demonstrar aquilo que tem dentro do nosso coração, porque nós não seremos julgados ou punidos, ali nós começamos a mostrar quem nós realmente somos. E nós devemos ser a imagem e a semelhança de Deus, independente do ambiente que nós estivermos. Nós não precisamos fingir. Eu apenas usei um exemplo de alguma coisa. Então nós precisamos entender que os caminhos que nós escolhemos, eles vão nos levar ao céu ou ao inferno. E os nossos sentimentos são um fruto de tudo isso, assim como o nosso comportamento. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa te dar sabedoria, que o Senhor possa tocar o seu coração, que se você reconhecer algum desses comportamentos em você, você precisa orar e precisa entender a razão disso tudo. Tirar todo o ódio, toda a amargura, toda a raiva, toda a frustração, toda a inveja amarga, toda essa ambição de querer ter mais, de querer ser, de querer provar, de querer fazer. Sempre que nós colocamos uma pessoa como alvo da nossa vida, nós colocamos o inferno dentro de nós. E no inferno só tem maldade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.